Falar nessa parte, nesse vídeo, sobre a felicidade segundo Jesus, baseado em Mateus capítulo 5, verso 1 até o verso 12, que se refere ao Sermão da Montanha, onde Jesus ensina os seus discípulos. E Jesus fala ali das bem-aventuranças. O tema felicidade é muito falado na filosofia e na sociologia, tem em outros ramos, onde inclui a interioridade humana. E muitos se perguntam até se felicidade existe, se realmente existe essa satisfação pessoal que ela é plena e que o ser humano não busque outra coisa para satisfazer. Jesus começa a ensinar os seus discípulos, o começo do seu ensino, Mateus registra que ele fala da felicidade. Acredito que na época Israel, sob o domínio romano, passava muitas necessidades, muitas privações, muitas injustiças. Eles pagavam altos impostos a Roma. Eles tinham muitas dificuldades e havia uma grande aspiração do povo sobre a felicidade. Deus já tinha falado sobre, no Velho Testamento, sobre as bem-aventuranças, né? Algumas bem-aventuranças. E então eu acredito que havia uma aspiração, havia alguma coisa que os judeus procuravam, e principalmente que as aspirações judaicas da época foram mal interpretadas, né? Diante de uma má interpretação das bênçãos e maldições de Deuteronômio. Então Jesus começa falando das bem-aventuranças e ele usa a palavra grega makarios. Makarios era um verbo grego usado para mostrar satisfação plena e única. Essa palavra foi usada por Filo de Alexandria, que era um judeu, um judeu grego, né? Ela foi usada exclusivamente para mostrar que o ser humano somente se satisfaria se estivesse em comunhão plena com os deuses. Filo, então, usou essa palavra. É muito interessante que essa palavra, makarios, palavra grega para bem-aventurado ou feliz, era usada bem especificamente para uma relação, desde Filo de Alexandria, claro, com Deus ou com deuses. Aqui Jesus ele fala da felicidade, porque Makarios quer dizer isso, alguém feliz, realizado, alguém que está pleno de si mesmo e está satisfeito. Agora é muito interessante sabermos que a felicidade ela é um sintoma, ela é uma consequência, ela não é em si mesmo a, o motivo, ou seja, a felicidade é uma sensação que nós temos por alguma coisa, por algo, seja presente ou seja futuro. Jesus deixa claro que a felicidade plena que um cristão tem não é baseado naquilo que é presente. É muito interessante isso. Mas naquilo que é futuro. Nós vamos ver que as bem-aventuranças, elas têm promessas futuras e não promessas para o presente. Elas têm promessas futuras. E Jesus deixa claro que ao nos depararmos com algumas características que ele vai falar que o cristão deve ter,
O cristão deve se sentir profundamente feliz. Mas por que ele deve se sentir feliz? Por causa da promessa futura ou de uma situação presente e futura que essa pessoa deve ter. A verdadeira felicidade, então, Jesus demonstra, não para o cristão, é que não está no presente, mas no futuro. O cristão se sente feliz por se adequar a uma característica que somente aqueles a quem Deus se revela, a quem aqueles que ele vai dizer que são filhos de Deus e que por isso eles têm uma promessa futura garantida. Essa é a verdadeira felicidade. Essa é a verdadeira satisfação. Jesus deixa claro então que a felicidade não está no presente, no agora, mas no porvir. Muito bem. Então Jesus começa as suas bem-aventuranças falando dos pobres de espírito. E ele começa dizendo no verso 3, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Algumas traduções diz os humildes, na atualizada diz, na Bíblia corrigida diz os humildes de espírito. Mas no original é a palavra grega ptoros, que quer dizer pobre mesmo. É muito interessante que Jesus não usou nenhuma característica de riqueza para a felicidade aqui. A visão judaica era que os ricos, o judeu rico, ele já tinha garantida a sua entrada no reino dos céus. Primeiro porque ele foi abençoado segundo a visão judaica. Depois ele poderia dar grandes quantias ao templo. Ele era uma pessoa considerada uma pessoa de, vamos dizer assim, de uma linhagem abençoada. Eles tinham uma visão que aqueles que eram pobres é porque eram amaldiçoados, eles interpretavam errado Deuteronômio. E então Jesus então passa a demonstrar, trazer a palavra pobre. E como Mateus escreveu para judeus, o seu público a priori era um público judeu. Então ele explica bem detalhado que tipo de pobre é esse. Ele caracteriza a palavra pitros como pobres de espírito. Já em Lucas, Lucas não coloca essa caracterização de espírito. Lucas só diz bem-aventurados pobres. Por quê? Porque pobre naquela época tinha uma conotação de alguém que esperava apenas o Messias. Não tinha outra forma do pobre se voltar novamente a ter uma vida próspera ou ter a salvação, já que eles achavam que eles eram amaldiçoados. Então, o que acontece? O pobre ele só tinha uma esperança, ele passava a ser uma pessoa humilde diante diante daquela esperança messiânica. Então Jesus usa essa palavra, bem-aventurados os pobres de espírito, em outras palavras, realmente ele está falando dos humildes. Por isso que a Bíblia corrigida coloca humildes. Mas Jesus deixa claro que a expressão é pobres de espírito. E ele diz, porque deles é o reino dos céus. Em outras palavras, Jesus está dizendo que uma pessoa que se sente totalmente dependente de Deus, uma pessoa que se sente que não depende de suas riquezas, vamos dizer, de si mesmo, daquilo que ele pode fazer, daquilo que ele se sente como pessoa e que confia somente em Deus. Quando uma pessoa se sente assim, Jesus diz que ele deve sentir profunda felicidade. Por quê? Porque essa pessoa faz parte do reino dos céus. O reino dos céus é composto de pessoas que se sentem profundamente empobrecidas e que só esperam em Deus. Por isso que Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino
dos céus.